Olá, internautas, sejam bem-vindos ao site AC 24 Horas. Nessa minha primeira participação aqui, numa entrevista aqui no site, é uma imensa responsabilidade conduzir essa conversa aqui. Eu vou só contextualizar e justificar o porquê dessa conversa, né? O editor-chefe, Roberto Vaz, me deu a missão de tentar repercutir aqui no Acre o que acontece lá no Oriente Médio, né? Aquela situação envolvendo Israel e palestinos. Eu precisava encontrar uma pessoa, uma personagem, uma família aqui em Rio Branco que pudesse, de certa maneira, refletir o que acontecia tão longe daqui, né? E há 2 semanas, aproximadamente, eu encontrei essa personagem, né? Só que essa pessoa resistiu ao primeiro contato, achou que não deveria ser feito, com receio de que isso pudesse trazer algum tipo de complicação. Mas o tempo foi passando e o coração dessa pessoa foi ficando apertado diante das coisas, dos absurdos que acontecem lá no Oriente Médio. E finalmente o Montaz El-Shawa resolveu falar, e é com ele a conversa de hoje, aqui no AC 24 Horas, no site AC 24 Horas, e eu, para que essa conversa tenha referenciais históricos seguros, eu conto com o apoio do professor Hildo Montezuma. O professor Hildo está aqui nessa conversa, ele é professor, e aqui representando o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos em Luta pela Paz. Então, a conversa tem isso, né? A gente vai precisar apresentar o Montaz para que ele possa contar um pouco da sua história e contar um pouco da aflição que a história dele nos traz, para que a gente possa perceber, inclusive, para que ele possa aproveitar essa oportunidade e fazer os apelos necessários aqui, porque está todo mundo correndo contra o tempo. Montaz, é um prazer recebê-lo aqui no site AC 24 Horas. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade e contasse um pouco da sua história, resumida, para que nós possamos te conhecer um pouco e, a partir disso, saber um pouco do que você vai nos apresentar. Que o que você tem a nos apresentar demonstra muito da responsabilidade que nós temos. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Montaz Billah Hamdan El-Shawa, sou palestino, nasci na faixa de Gaza principalmente. Faço 9 anos que moro aqui no estado do Acre, 9 anos que eu vim aqui no Brasil, um país que ele me abraçou, me recolheu, que para mim o Brasil é um país, o segundo país do meu país original, que é um país que me abraçou, me recolheu, me deu apoio, me ajuda, que eu consigo sentir paz aqui, que eu procurei ele uns 9 anos atrás. E hoje, graças a Deus, estou trabalhando, faz minha vida, né? Tem uma filha de 5 anos. Sua filha é acriana? Acriana brasileira. E a esposa, a acriana também? A acriana também, sim. Como é o nome da garota? O nome da minha filha é Tazala Aisha. Tazala Aish. Isso, Tazala Aisha. Eu pronunciei certo ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Dava para enganar. Então, esse aí acho que muita gente me conhece, pouca gente me conhece. Trabalho com muita gente, né? Qual é a sua formação? Você tem formação acadêmica? Sim, eu sou um formado administrativo. Administração? Isso. Administração de empresas? De empresas, exatamente. Você se formou nisso lá na faixa de Gaza? Exatamente. Bom, eu queria saber de você, você avalia o povo acriano como acolhedor? Você falou que se sentiu acolhido aqui. Sim. Você sabe que nossa história tem muito da presença. Exatamente. O povo acriano, povo muito bacana. Ele ajuda, cara. Quando vê você falando um pouco assim, enrolado português, já sabe, é estrangeiro, né? A da Bolívia, da Argentina, falando, não, pessoal, não sou vocês têm que jogar mais longe. Aí não tem muito estudo, umas coisas, fala na Palestina. Eu sou árabe. Opa, vem de longe, seja bem-vindo. Sim, todo o apoio que precisar, uma ajuda, eles ajudam. Correto. Bom, eu quero saber, você veio para cá há 9 anos. Você está com quantos anos? 30?
Eu tenho 34 anos. 34 anos. Chegou aqui jovem, já constituiu família. Lá na faixa de Gaza, você tinha participação política? Não, não faço. Por quê? Porque participação política, principalmente todos os países, se entrar, ele tem que ter uma complicação, né? Tem que desocupar para isso. Principalmente na faixa de Gaza é diferente. Se faz alguma participação política na faixa de Gaza, você pode perder de sair de lá para algum país. Já vai ficar na faixa de Gaza, vai ficar nesse prisão. Não vai sair em nenhum país. Vai botar o nome sujo, que vai chamar de terrorista, chamar um cara que faz confusão, né? Então esse aqui não é para mim. Eu sou cara trabalhador, estudante lá na faixa de Gaza. Eu acho que não precisei, faz parte disso. Te incomoda falar sobre essa questão da participação política? Eu vejo que você fica um pouco Me incomoda muito, receoso. porque é pouca gente entende. Eu entendo bem o que está passando lá, entendo bem que é a minha população passando lá, minha família, mas várias pessoas não entendem o que está acontecendo na faixa de Gaza, porque não vai procurar a história. Para entender o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, vai para a história de 70 anos atrás. Não só ontem, ou o dia 7 de outubro, que foi o ataque que aconteceu, a reação que aconteceu, né? Então vai para a história para saber realmente o que está acontecendo, se eles estão certos, estão errados, entendeu? É isso aí. Por isso eu não gosto de entrar muito político, né? Mas tenta explicar para o pessoal que quando perguntar alguma coisa sobre isso, o que é a realidade e o que é a verdade. Não precisa gritar, brigar. Assim, no dia que eu cheguei aqui, eu sou muçulmano, não sou cristão ou tenho outra religião. Mas também, se discutir com alguém, discutir de amizade, de uma forma legal, de paz. Entendemos o que é muçulmano, o que é cristão, aquelas coisas. Respeito de toda religião, todo tipo de coisa. Não precisa ser rígido, ser de cabeça pesada ou cabeça quente para gritar. Não, eu sou muçulmano, não faço parte, não falo, não quero saber, não sei o que. Então, se eu queria fazer isso, porque eu saio de faixa de Gaza, eu fico lá pronto. Eu vou sair para outros países para viver, passar a cultura do país, a vida do pessoal, respeita a religião, a cada um, a escolha de cada um. É isso aí, é respeito. Respeito e paz, isso aí é coisa importante. Que você pode desejar para alguém para conseguir sobreviver com esse povo. Se o que eu com um povo que é o povo que é ele, né, o brasileiro, o europeano, o que é onde seja, né? Isso aí. Correto. Mustácio, eu vou pedir pro professor Hildo fazer a intervenção agora, já que ele me deu a deixa de falar a respeito da questão histórica, professor. Eu queria que o senhor nos colocasse aqui essa ideia que ele trouxe. Se quiser entender o que acontece hoje na faixa de Gaza, eu preciso fazer, no mínimo, um retorno na história de 75 anos. Eu chego onde quando eu entendo essa data aí, professor? Você chega na criação da União das Nações Unidas, da ONU. E o que foi que aconteceu? E esse processo tem muito a ver com o Brasil, porque quem conduziu o processo da criação, que resultou na criação de dois estados, um estado árabe-palestino e um estado israelense, judaico, foi o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que conduziu esse processo, que presidiu a sessão das Nações Unidas que instituiu os dois países. Por isso, para ambos os povos, o Brasil é uma referência, por conta do papel que cumpriu a diplomacia brasileira na instituição de um Estado árabe e de um Estado israelense. O povo judeu, que estava saindo do processo da Segunda Guerra Mundial, vitimado pelo Holocausto, reivindicava um território para poder se reorganizar, se reunir em função da diáspora milenar que o povo judeu estava submetido após a desagregação do Império Romano, né? Os judeus saíram da Palestina e vagaram pelo mundo sem uma pátria. E aí o mundo sensibilizado com o Holocausto,
da Segunda Grande Guerra, resolveu então atender o pedido do movimento sionista de instituição de um Estado na Palestina histórica. Só que lá tinha os árabes da Palestina. Então foi instituído um processo de negociação que, há 70 anos atrás, instituiu 2 estados, por meio da Resolução 181A, que criou o Estado de Israel, ocupando 51% das terras da Palestina tradicional, e a Resolução 181B, que instituiu o Estado da Palestina com 49% das terras da Palestina tradicional. Em ambos os estados com terras contínuas, ou seja, ambos os estados com todos os seus territórios interligados. E essa resolução instituiu a capital da Palestina em Jerusalém Oriental, onde está a mesquita dos mártires de Al-Aqsa, que é um dos 3 lugares sagrados do Islã, né? Dos maiores lugares sagrados do Islã, é a mesquita dos mártires de Al-Aqsa, que está exatamente na parte de Jerusalém Oriental, aquela mesquita que tem a abóbada dourada. Correto. Então, isso foi em 29 de novembro, a instituição dessa resolução foi em 29 de novembro de 1947. Em maio de 48, 6 meses depois, o Estado de Israel, sob o patrocínio dos Estados Unidos da América, invadem as terras da Cisjordânia e expulsam 800 mil palestinos e implantam o primeiro assentamento judeu em terras palestinas. Os kibbutz, é isso? Exato. Isso levou os árabes palestinos a estabelecerem esse dia do mês de maio de 48 como Nakba, a catástrofe. E de lá para cá, professor? Por que a catástrofe? Porque a paz que havia sido celebrada entre palestinos e judeus em 47, sob a condução de Oswaldo Aranha, foi destruída com esse gesto de Israel. Daí por diante, todo ano, ano após ano, o território palestino é invadido por Israel, seja por que pretexto for, e o território palestino hoje está reduzido a menos de 10% do seu território original da Lei 181B, instituída pela Organização das Nações Unidas. Então, o que explica a luta entre árabes e palestinos é o desrespeito... Árabes e israelenses. Entre israelenses e palestinos, é o desrespeito sistemático das resoluções da Organização das Nações Unidas diante da omissão dos países do mundo. Então, o que nós estamos vendo lá é o fundo do poço disso. O que nós estamos vendo hoje em Gaza é o fundo do poço disso. Montaz, tendo isso que o professor colocou como referência, os conflitos entre esses povos era quase que uma equação matemática. É duro falar isso, mas era uma conduta lógica. Os conflitos seriam lógicos. Exatamente. Quando você viu esse último que aconteceu agora, como foi que você reagiu? Que medidas você tomou? Na verdade, como eu estou acompanhando o jornal de lá, dia a dia, hora a hora, sabe que poderia acontecer uma hora que vai sair do controle. Porque quem acompanha o jornal, quem interessa saber essa terra lá, ele sabe que um momento vai sair do controle. Porque a vida que está vivendo na faixa de Gaza não tem vida, cara. É tristeza, complicado. Uma prisão grande, né? Uma prisão, chama prisão mesmo. Tudo controlado, até a gota de água para entrar controlada. Por isso o que está passando hoje,
não tem água, não tem gasolina, não tem combustível, não tem comida, porque ela é controlada realmente, só fecha, parou. Você entendeu? Assim, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, acompanhando o jornal dia a dia, hora a hora. Chegou uma mensagem do meu celular que um jornal da hora, emergência. Tava dizendo que uns grupos, né, atacando ou tomando outro lado da terra, né, na Palestina, na faixa de Gaza, entrando nos kibbutz, essas coisas, fazendo. Isso aí, eu sabia que poderia acontecer umas coisas assim, né, porque somos palestinos, sabe, um dia vai ter um ataque ou briga, mas não estava esperando o jogo virar. E não sei que começa essa vez, sempre que eles atacam a gente. E aí, o nosso lado morre muita gente, né? Mas essa vez foi surpresa para o mundo, não só para os israelistas. Que a faixa de Gaza, depois esse ano, 70 anos, mais tempo, ela foi se defender. Entendeu? Não vou dizer uma figança, né? Porque a gente não trabalha, não fica na figança. Se defender, porque depois muito ataque, muito apanhando muito, né? E essa vida que a pessoa que está vivendo lá, o que já viver lá, não é vida. Uma hora sai do controle. Então, uma hora isso, o que aconteceu, do jeito que aconteceu, era uma questão de tempo. Tempo só. Aí me preocupei muito, porque se a reação do outro lado não vai ser fácil. Não sai fácil de jeito nenhum. Porque sem ser atacado eles, quando eles vêm atacar a gente, o pessoal de lá, vem com muita raiva, mataram muita gente, aquela coisa, né? Onde se chama guerra, conflito. Mas dessa vez eles não vão passar bem. Esse me preocupou muito. Essa hora falei com minha família, como eles estão e tal. Meu pai já tem 73 anos, já sabe muito bem essas coisas. Meu filho, não vai ser bem essa vez, ó. Ele falou isso pra você? Eu vou correr atrás, alimentação, as coisas, porque você vamos voltar pro zero. Pai, que tá falando? Tô falando, meu filho, eu sei. Deixa o povo quem tá feliz aí, sai na rua, quem tá tal, vamos ver. Rapaz, meu pai falou verdade. Chegou a noite, virou outra coisa. A noite começou o dia de ataque, de avião, bombas, até tudo cai do lado, né? Aquela coisa, quando você vai ser atacado de alguém, você não vai conseguir se defender naquela hora, mas com pouco tempo você vai se levantar e começar a bater em todo lado. Esse aí é o normal, né? Mas foi diferente dessa vez. O que você falou com seus pais? O que eles falaram? Falei. Chamou para... Como é que foi? Você chamou, venha para cá. Pois Teve isso, não? Rod, eu vim aqui por isso. Procurei jornal, procurei alguém me ouvir. Tô aqui no Acre, alguém me ouvir, né, para pedir um apelo humanitário das autoridades do Acre, governo do Acre, os deputados federais, quem poderia me ajudar nesse parte, porque eu sou palestino, mas também sou acriano. Eu faço parte disso, né? Eu moro aqui nessa terra há mais de 9 anos, eu tenho uma filha brasileira e a minha filha tem o direito de acompanhar avô, que eu também, felizmente, em 9 anos, eu saí de lá, nunca vi minha família pessoalmente. Nem abraço, nem pai, irmão, nem mãe. Então, 9 anos, eu tentando a gente se reunir em um lugar, tentando, a minha mãe, graças a Deus, ela tentou sair de lá, vai para a Turquia, um mês antes dessa guerra, esse conflito, consegui ter cidadania turca. É bom, é bacana, esse aqui, segundo plano que a gente estava planejando, que a minha família sai dessa faixa de Gaza e eu vai dar entrada esse ano de ser brasileiro, naturalidade brasileiro. Então, ano que vem, de certeza, a gente se reunir no Brasil, na Turquia, fora de faixa de Gaza, né? Mas o que aconteceu, infelizmente, a minha mãe voltou para visitar lá e para organizar a minha cunhada para sair, voltando para a Turquia, e leva meu pai, e aconteceu o conflito, né? E justamente nesse momento. Esse momento. E esse me deixa muito preocupado essa vez, porque sabia que essa vez, eu não vou dizer não vai sair vivos, né? Porque eu tenho fé de Deus que eles vão ficar vivos, se Deus quiser. Mas não vai ter aquela vida não. E pelo jeito que eu estou acompanhando hoje, estão matando todos. Não tem nenhum lugar seguro, de jeito nenhum lugar seguro. Então eu estou pedindo aqui hoje, todas as autoridades,
todos que têm uma habilidade, que podem me ajudar, deputados federais, governo federais, que eles podem me ajudar para resgatar minha família, que eles estão na faixa de Gaza, dentro do conflito, que eu passo mais de 24 horas para conseguir saber se mandar aquele mensagem: filho, eu estou vivo. Esse mensagem, se eu perdi ele, eu não sei dizer, cara. 9 anos esperando ver minha família pessoalmente, eu nunca quis esperar esse mensagem que minha família foi alvo de alguma coisa. Que a casa perto lá, eu já perdi várias pessoas da minha família. Esse conflito agora, perdi cerca de 20 pessoas no meu parente lá, casas, empresas, mas não queria perder o mais próximo de mim, a minha mãe e meu pai. Esse aqui está me deixando muito preocupado, que eu não quis esperar esse momento não, sabe? Eu aqui não dormo, não senta direto, meu tempo tudo mudou, meio isolado, acompanhando as coisas lá, porque realmente o que está acontecendo lá é muito pesado. É para conseguir também ver o que está acontecendo lá, para a mídia aqui fora, para o pessoal entender realmente o que está passando. É muito inocente. Muita pessoa inocente e civis. Não faz parte de ninguém. Em casa deles, ser atacados, mortos. Então, eu pedi a todos que eles queriam fazer parte de paz. Porque não tem paz, não consegui viver. Eu queria essa guerra parar. Para o pessoal conseguir viver dois lados. Porque guerra não tem religião. Não tem pena, não tem como parar, tem que parar. Para dois lados vivem em paz, volta aquela rotina, se calmava, se entenderem. Isso aí, eu queria a minha família estar aqui comigo hoje. Montas, você chegou a conversar com alguma dessas autoridades? Deputados, sim, senadores, você... Eu já entrei em contato com o consulado brasileiro que está na faixa de Gaza, responsabilidade pelos brasileiros estrangeiros lá. Falei com eles se eles conseguirem resgatar minha família, passei meus documentos para eles, documento da minha família. Já entramos com contatos com os deputados federais aqui para conseguir ajudar. Estão fazendo o que dá para fazer. Eu vim aqui hoje para ser 24 horas para isso. Para minha força chega para todos. Para todos que têm humanidade ou humanitário, pedir uma humanitária autoridade do Acre. Governo do Acre, Assembleia de Justiça do Acre, deputados federais que podem me ajudar, faz parte disso. Professor Hildo, eu queria saber do senhor o seguinte: existe essa possibilidade, de o governo brasileiro, de alguma maneira, intervir nesse cenário? O senhor tem avaliado os esforços do Itamaraty, o resgate de israelenses, a tentativa de tirar da faixa de Gaza um grupo menor, acho que de 30 e poucas pessoas. A luta do Montas é colocar a família dele entre essas pessoas, não é? Exatamente. Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero elogiar a diplomacia brasileira. O Conselho de Segurança da ONU está sendo dirigido nesse mês pelo Brasil. E os esforços brasileiros no sentido de estabelecer um cessar-fogo para que possa entrar ajuda humanitária em Gaza para socorrer os feridos, para retirar os estrangeiros em segurança, né, para que todas as nações que têm seus cidadãos em Gaza possam retirá-los com segurança, não é? E também para que os feridos possam ser socorridos. Infelizmente, a resolução que o Brasil apresentou no Conselho de Segurança da ONU, que foi aprovado por unanimidade, teve o veto exatamente dos Estados Unidos da América, para que não se estabeleça a paz em Gaza. E as coisas no Conselho só se for consenso, não é isso? Tem que ser um consenso. Pode até nem ser consenso, mas os 5 países que têm direito de veto não podem vetar. Isso. Se os 5 países que têm direito a veto concordarem e tiver um país que não tem direito a veto discordando, a resolução é aprovada. Agora, se um dos países que tem direito a veto
discordar e vetar, mesmo que seja ampla maioria, como foi o caso dessa resolução apresentada pelo Brasil, que foi unanimidade à exceção dos Estados Unidos, a resolução não pode ser encaminhada pela ONU. Então, a pergunta que fica é: a quem interessa o prosseguimento da carnificina que nós estamos vendo em Gaza? Numa relação de correlação de forças absolutamente desproporcional, o Estado de Israel, ancorado no maior arsenal do planeta, soltando bombas 24 horas sobre uma população indefesa. A quem é que interessa esse novo holocausto? Essa é a pergunta que os Estados Unidos da América têm que responder. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou de novos nazistas, não foi? O grupo Hamas. Pois é, mas me parece que quem está se comportando como os nazistas não é o Hamas. Me parece que o novo campo de concentração, o novo gueto da contemporaneidade é a faixa de Gaza. Não é? Porque a correlação de forças é absolutamente desproporcional. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, quais são as possibilidades da retirada da família do Montasser de Gaza? São enormes, porque o Montasser é já um cidadão brasileiro. Está faltando apenas o governo brasileiro emitir os documentos de cidadão brasileiro, mas ele já tem todos os predicados de um cidadão brasileiro. A filha dele, a Aisha, tem o direito do convívio com os seus parentes, os seus avós, tem o direito do convívio com os seus tios. Portanto, é legítimo o pleito do Montasser de que os seus parentes próximos sejam incluídos no grupo de brasileiros que será repatriado de Gaza. E o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, está evitando todos os esforços para abrir a fronteira do Egito, para que eles possam sair pelo sul de Gaza, onde se encontra o portal na fronteira do Egito com Gaza. Então, o pedido do Montasser, que é um pedido legítimo, ao qual o Sebrapaz está se somando, e nós vamos auxiliar no sentido de que esse pedido chegue às mais altas autoridades brasileiras, é de que a família dele seja incluída o mais rápido possível entre os brasileiros que serão repatriados, para que ele possa trazê-los para cá e para que a família possa se reunir aqui no nosso querido Acre. Olha só, o Montasser, qual foi a última vez que você conversou com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Foi agora, são 4 horas da tarde. Eu falei com eles na hora que umas 8 horas da manhã. Como é que eles estavam? Rapaz, meu pai falou, porque eu falo mais com meu pai desse tempo, porque, sabe, falar com a mãe daquele coração esperado, né, chorando, com medo, mas o pai não é mais calmo, ele é mais segurando, né? É complicado, filho, foi uma noite muito pesada. Não sabemos que vamos sobreviver, né? Mas graças a Deus sobrevivemos. O meu pai aquela hora falou: filho, já tô preparando para sair para trazer um pão para casa, então vou correr atrás. Mais tarde para dar notícia. Até agora, aí vamos esperar se vamos dar notícia, se não. Estava acompanhando o jornal, foi atacado um mercado hoje, o pessoal estava na fila comprando comida, foi atacado um mercado, então é tudo alvo na faixa de Gaza. Pode ser o que ser, todo alvo na faixa de Gaza. Essa é a minha preocupação, é receber aquela notícia ruim. Então vamos, quem poderia ajudar, as autoridades, vamos, ajuda, porque eu preciso disso. Esse aqui, a minha fé pela autoridade brasileira, no dia que eu vim aqui foi recolhido bem, passado, de tudo que eu precisava foi conseguindo, né? Eu queria fazer isso por mim. Se eu faço por mim, faço por minha filha brasileira. Ou pela minha esposa brasileira, né? Esse aí. Que eu preciso um favorzinho pequeno, ou 4 pessoas. Pai, mãe, a cunhada e filho pequeno. Só, resgatar na faixa de Gaza. Montasser, para finalizar essa nossa conversa, que eu sei que você tem seus compromissos,
Além de você, há outras pessoas de Gaza aqui no Acre? Tem. Uma família chegou no Acre. Uma mulher grávida veio aqui no Acre antes dessa guerra, um mês atrás. Porque queria nascer o filho dela aqui no Acre para conseguir futuramente cidadania brasileira. Olha aí como é que tá. Depois que eu vim aqui, eu não imaginava alguém procurar Acre, nem principalmente palestinos. Mas se procuraram, sim. Tem uma família aqui. Eles estão no aguardo para ganhar um filho, para futuramente conseguir ser brasileiro. Mas também eles estão com o coração conflito, porque a família lá, o que ela está passando, não está fácil. A mesma coisa está passando minha família, passamos a família deles lá. Mas eles também falam que eles estão em um lugar seguro aqui, mas estou preocupado muito por lá, né? Bom, eu imagino que desta forma, é claro que nós não vamos, numa conversa tão rápida, Sim. Conseguir equacionar um conflito que dura muitos anos, milênios. É uma história. Mas o que a nossa pretensão aqui no site AC 24 Horas é expor a situação do Montaz, fazer esse apelo humanitário para que as autoridades, os parlamentares federais, né, deputados e senadores, possam articular uma ação humanitária junto ao Itamaraty e aqui com o apoio do Centro Sebra Paz. Do Sebra Paz, não é? Que é uma instituição que peleja pela defesa de povos, porque você estava explicando para mim, professor, os palestinos fazem parte de dos vários povos que estão por aí, né? Exato. A situação que está se configurando hoje com o povo da Palestina é que nós estamos caminhando a passos largos para ser mais um dos povos sem território. Hoje nós temos os curdos que vagam sem um território, que teve o seu território, sua pátria tomada pelo Iraque, pela Turquia e pelo Irã, e eles são um povo que lutam pela sua autodeterminação com direito ao seu território. E temos a República Popular Democrática do Saara Ocidental, chamada República Saharaui, o povo sarauí que vive no Saara africano e teve o seu território tomado pelas outras nações do norte da África, e eles são um povo condenado a viver vagando pelo deserto sem ter o seu local, sua pátria definida. O que está acontecendo com o povo da Palestina é que o Estado de Israel tende a ocupar 100% do território palestino e o povo palestino ficar sem uma pátria. Nós estamos caminhando a passos largos para isso, diante da inércia, diante da benevolência, diante da omissão das demais nações do mundo, né? Então, acreditamos que a diplomacia consiga reverter essa situação, mas é muito difícil quando o império está sustentando essa situação, né? Então é difícil se contrapor ao império dos Estados Unidos numa situação como essa. Agora, dito isso, é preciso que seja dito que é preciso lutar pela paz, é preciso lutar pela autodeterminação dos povos, porque nenhuma nação do mundo está isenta de acontecer consigo o que está acontecendo com o povo da Palestina. Não mesmo. Então, qualquer um pode ser o próximo, né? Diante da ganância dos poderosos do mundo, né? Exatamente. Porque se hoje a Palestina está sendo invadida, amanhã, quem sabe, não pode ser o Brasil, em função do nosso ouro chamado água, Exatamente. Em função do nosso ouro chamado Amazônia. E aí, para invadir um país, só precisa de uma desculpa esfarrapada. O Iraque foi invadido sob uma mentira, né? Em cima de uma mentira chamada armas de destruição em massa. Os Estados Unidos passaram 10 anos dentro do Iraque, destruíram o país, mataram mais de 100 mil pessoas, e depois de 10 anos, quando começaram a chegar cadáveres nos Estados Unidos também, porque teve as forças de resistência iraquiana, aí o povo dos Estados Unidos começaram a questionar o governo Obama, dizendo: cadê as armas de destruição em massa? Vocês não invadiram o Iraque porque eles tinham armas de destruição em massa? Aí o governo
dos Estados Unidos foi obrigado a ir diante do Congresso Nacional e diante da ONU e pedir desculpas amarelas, dizendo que não tinham encontrado armas de destruição em massa. Mas, a essa altura, já tinham morrido mais de 100 mil pessoas, dos quais 10% eram cidadãos norte-americanos que tinham ido para uma guerra mentirosa, lutar por uma causa mentirosa e morrer de graça, para sustentar os interesses do Império Estadunidense. E da indústria bélica norte-americana. Montaz, Exatamente. você gostaria de finalizar essa participação aqui, Vai finalizar. reforçando o seu apelo? Queria que se a autoridade brasileira, se também foi liberado o resgate lá na faixa de Gaza, se foi liberado hoje, estarei aqui semana que vem, nesse lugar com minha família, agradecendo todos que fizeram por mim e por minha família. Então é isso que eu preciso. Vocês me ajudam, faz tudo o que puder para me ajudar, é para se reunir com minha família, estar comigo aqui, vivendo nesse lugar que para mim é um lugar seguro, um lugar de paz, junto com os acrianos. Vamos fazer a nossa vida aqui, juntos com eles. Eu já passei o tempo, então eles vão comigo, se Deus quiser. Esse aí. A minha fé de Deus e com vocês. Povo acriano, a autoridade que vai me ajudar. Como é a esperança em árabe? Al-amal. Al-amal, inshallah. Al-amal. Amal. Sim. Aí, é uma boa palavra. Muito obrigado, Montácio. Obrigado, professor Hildo. Disponha. Bom, e dessa forma, esperamos que a gente possa ter contribuído um pouquinho que fosse, um pouquinho que seja, né, para esse debate. Espero que você, eu agradeço muito a sua audiência, espero que você participe aí quando colocarem o material no ar, espero que você participe tentando entender e sem julgar, não é? Muito obrigado pela sua audiência e a sua atenção.